Muito bem, caros internautas, né? Nós vamos iniciar mais essa live com o objetivo de avançar nessa análise tão importante do difícil momento que estamos vivendo, né? Do conturbado momento com essa crise do coronavírus, né? De modo muito particular, hoje nós temos a satisfação, a alegria de conversar com o professor Cláudio de Mauro. Professor Cláudio de Mauro, que foi professor na Unesp durante muitos anos, né? Hoje é professor na Universidade Federal de Uberlândia, e o professor traz também uma experiência como gestor público por 2 mandatos aqui na nossa cidade vizinha de Rio Claro. Então, eu abro essa live saudando todos os internautas, né? Dizendo da alegria que é estar aqui conversando sobre esse tema, mas, ao mesmo tempo, da preocupação, né, que esse tema nos traz. Professor Cláudio, passo para você fazer a saudação, uma boa noite, seja bem-vindo a esse nosso espaço de diálogo, nesse momento tão difícil. Boa noite a todos os nossos internautas, boa noite, professor Adelino. Uma satisfação conversar com você, conversar com aquelas pessoas que nos estão assistindo, porque, afinal de contas, como você muito bem diz, nós estamos vivendo um momento em que o diálogo é absolutamente fundamental. As pessoas precisam se entender, precisam dialogar e precisam construir um novo momento. O momento que nós vivemos hoje é muito duro, com graves consequências para toda a nossa comunidade, tanto próxima como distante, até para nossas famílias. A situação é muito complexa. Mas, apesar da dureza do tema e do momento, é uma satisfação ter a oportunidade de participar com vocês aqui de Piracicaba, da região toda, dessa discussão tão importante. Professor, quer dizer, né, nós tínhamos aqui toda uma proposta de pauta, mas tem um tema que eu vou ter que atropelar, na verdade, um tema que se impõe, não é? A fala do presidente da República ontem, dizendo, quer dizer, contradizendo tudo aquilo que a própria Organização Mundial da Saúde tem alertado e trabalhado no sentido de que é uma preocupação tola, né? Estou aqui tentando minimizar, porque o presidente foi talvez mais duro e extremamente infeliz, né? Então, isso muito nos preocupa. Então, eu queria começar conversando, professor, o senhor que é professor, eu também sou professor no Instituto Federal, e nós sabemos da importância da liderança nos momentos mais difíceis, né? Principalmente. E o senhor foi gestor público. Como é que o senhor avalia essa colocação e qual o impacto isso pode provocar, a fala do presidente ontem à noite? Professor Adelino, no meu entendimento, nós temos que enxergar essa questão dessa pandemia. Né? Pandemia porque passou o limite de epidemia. Está esparramada pelos países todos, praticamente, do globo, e com quantidade muito grande de gente contaminada. Não apenas contaminada, mas morrendo muita gente em diversas partes do mundo. Nós temos que enxergar isso sob o seguinte prisma, no meu ponto de vista. Nós queremos, sim, salvar a economia. Precisamos que os nossos países sejam produtivos, que haja produção de riqueza, e temos que também avaliar se isso é possível com a preservação da vida das pessoas. Então, são duas coisas que estão numa posição de balança, que é a economia e a questão da qualidade de vida e das condições de sobrevivência da comunidade. Na verdade, não é possível você pensar só na economia. Nós temos que pensar sob o ponto de vista de que, conseguindo a redução do impacto na vida das pessoas e, consequentemente, reduzindo o número de mortes, porque, veja, a contaminação ela pode implicar num número significativo de mortes. Fala-se em aproximadamente 5% das pessoas contaminadas
correrão o risco de morrer. Mas se nós tivermos a possibilidade de manter as pessoas dentro das suas casas, consequentemente reduzir o impacto e, consequentemente, fazer com que a progressão da doença seja mais lenta e, consequentemente, os nossos serviços de saúde terão condições de atendê-las. Porque a grande questão é essa. Se nós sairmos todos e todo mundo contrair a doença, os serviços de saúde do Brasil vão entrar em colapso, não tem possibilidade de atender todo mundo. E é isso que, infelizmente, a visão do presidente, da maneira como ele se colocou, é genocida. Por quê? Todo mundo sai na rua, nós fazemos de conta que não está acontecendo nada, como já aconteceu com outros países. E aí nós vamos ter um número muito grande de gente contaminada, nós vamos ter uma grande quantidade de gente tendo que ir para os hospitais, nós não teremos UTIs suficientes para atender, nós não teremos leitos suficientes para atender, nós não temos respiradores suficientes para atender todo mundo. E aí, nós estamos satisfeitos com a morte dessas pessoas todas? Então, no meu entendimento, a postura do presidente da República não foi a postura de uma liderança que quer o bem da sua população, que quer o bem da sua comunidade. Porque o certo seria ele dizer, escuta, nós precisamos, neste momento, tomar cuidado com a situação. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas, inclusive agora há pouco, colocando uma informação do Japão. Ora, o Japão já conseguiu controlar a situação. E com isso, então, o respeito à preservação e, consequentemente, as pessoas ficarem retidas em casa já diminuiu. Então, já tem muita gente na rua. Mas veja o que aconteceu na Itália, que não se preparou. O Brasil está tendo a oportunidade de se preparar para um momento mais drástico. Certamente, professor Adelino, dentro de uns 15 dias, 10 dias, nós vamos estar vivendo praticamente o pico dessa situação e a contaminação muito grande de pessoas. Então, agora é hora de nós ficarmos retidos, ficarmos nas nossas casas, acompanharmos o que está acontecendo e verificarmos, daqui uns 10, 15 dias, nós teremos noção se o resguardo que fizemos nesse momento foi útil, foi importante. Não podemos absolutamente aceitar a postura do presidente da República, que, na verdade, como eu disse, foi uma fala genocida. Infelizmente, ele tem sido de uma irresponsabilidade absoluta, que não cabe a uma liderança nacional ter esse tipo de comportamento. Nem o Trump tem tido coragem de fazer isso, porque nos Estados Unidos as pessoas estão se recolhendo às suas casas. Na maior parte dos estados dos Estados Unidos, as pessoas estão se recolhendo. Então, essa é a realidade nesse momento. Temos que nos recolher, sim. Temos que ficar em casa. Temos que nos isolar durante um período. É um período de sacrifício, sob o ponto de vista econômico. Mas, à medida que passar essa fase mais difícil, nós vamos implementar uma ação para que a economia volte às suas condições normais de plena produção. É isso que nós temos que fazer nesse momento. Professor, deixa eu dizer uma coisa que apareceu na sua fala, que é muito importante, que no final é um falso dilema ético. Na verdade, se colocou a questão, né, ou salva-se vida ou perde-se a economia, ou salva-se a economia e perde-se vida, né? A ética nos ajuda, porque, do ponto de vista ético, não há nem o que pensar, né? É evidente que a vida das pessoas se coloca e se sobrepõe a qualquer outro interesse. Então, é uma loucura, de fato, a posição do presidente. Isso não significa acabar com a economia, absolutamente. Exatamente, exatamente. É preciso, eu diria assim, atitudes e ações, inclusive por parte do governo, né, no sentido de segurar, de resguardar a dinâmica econômica. Amanhã, professor, inclusive é importante falar disso, nós vamos ter uma live com o Márcio Postman, e esse tema da economia vai ser debatido. Gostaria, inclusive, de convidar os nossos internautas, né? Quem puder estar conosco amanhã, a discussão é com o Márcio Postman, e esse tema da economia vai ser o tema central. Mas, continuando o raciocínio, eu queria dizer que essa postura, do ponto de vista ético, você nem está diante de um dilema, né?
A verdade, a ética que quer nos apontar a verdade, é sempre a manutenção, a preservação e o cuidado para com a vida. Ontem eu escrevi um artigo que está publicado no Diário do Engenho e na Tribuna Piracicabana, discutindo exatamente isso, né? A precedência da ética do cuidado e da solidariedade. Professor, entrando, talvez de forma, já entramos no tema, né? E eu tenho acompanhado algumas publicações que o senhor tem feito, acompanho muito o seu trabalho lá em Uberlândia, e uma das publicações, uma das contribuições é aquele coletivo que o senhor tem contribuído também, né? Essa experiência de Uberlândia, fala um pouco para nós, e essa experiência, ela pode ser iluminadora para nós aqui em Piracicaba? Olha, Adelino, o que aconteceu em Uberlândia, o que está acontecendo em Uberlândia, é uma coisa exponencial. Porque, através do WhatsApp, as pessoas estão querendo discutir esse assunto, as pessoas estão em casa se recolhendo e elas têm a possibilidade de fazer os acompanhamentos, de fazer as discussões. Então, foi criado por um grupo, principalmente por um grupo de mulheres lá em Uberlândia, colocando o tema para ser debatido no WhatsApp, e a quantidade de gente que aderiu foi impressionante. Você imagina que só num grupo de discussão se aproximaram 200 pessoas que passaram a discutir o tema. Começaram a mostrar a gravidade da situação que está acontecendo nos diversos lugares e a necessidade da gente se prevenir. E nós chegamos à conclusão que, infelizmente, os nossos governos municipais, estadual ou estaduais, no nosso caso lá estadual, e nacional, não adotaram as providências que são necessárias para a gente se prevenir dos riscos. Porque, veja, a Itália não teve tempo de se preparar. E muita gente, quando falava-se para os italianos, tem que ficar em casa, as pessoas imaginaram que iam entrar em férias. E aí iam para a praia, iam jogar futebol, iam fazer outros tipos de atividades. E com isso, muita gente ficou contaminada. E veja a situação de mortes na Itália. Preocupados com isso, lá em Uberlândia, nós começamos a estabelecer a discussão. E fizemos uma discussão extraordinária, porque, como eu disse, só num grupo de debates apareceram 200 pessoas. E nós passamos a construir, então, coletivamente um texto. Esse texto já está disponibilizado, ele tem um conteúdo muito importante, porque ele começa discutindo onde é que se pode buscar recursos financeiros para atacar o problema da coluna do vírus. Como seria? Então, por exemplo, um dos temas colocados é o seguinte: nós temos visto uma preocupação do governo, especialmente do governo federal, de querer reduzir as possibilidades de ganho das populações trabalhadoras. Mexe na questão do ganho dos trabalhadores. Então, nós pensamos, tá bem, então vamos repartir-se. Quem é que deve pagar mais? Quem deve pagar mais é quem ganha mais. Então, nós vamos verificar o seguinte: 50% aproximadamente do PIB brasileiro, de tudo que tem no Produto Interno Bruto brasileiro, vai para o pagamento da dívida pública. Quem é que recebe esse dinheiro? Predominantemente os bancos, o sistema financeiro. E aí, então, está na hora desse setor dar 10%, pelo menos, desses 50% do PIB, para que haja aplicação no setor, efetivamente, de ações, de compra de equipamentos, de implantação de UTIs. Porque, veja, Adelino, professor Adelino, se nós tivermos 5% das pessoas contaminadas, precisando de um atendimento hospitalar e precisando de leito de UTI, como é que nós vamos resolver isso? Não existe essa possibilidade no Brasil, que foi o que aconteceu na Itália. Então, há necessidade de ter dinheiro. Então, uma parte pode ser daí. A outra coisa que se coloca é a cobrança de impostos das grandes fortunas. Precisam os grandes ricos contribuir, porque aí vamos tirar também dos trabalhadores. Mas antes de tirar dos trabalhadores, vamos ver quem é que está ganhando mais. Quem é que tem mais possibilidade de contribuir com essa discussão? Esse é um tema. Portanto, onde buscar o recurso?
Outra questão... Pois não. Eu só te interromper. Ontem, nós tivemos aqui numa conversa com um amigo, sei que é amigo seu, o professor, também ex-prefeito José Machado, né? E o Machado avançou numa perspectiva de chamar a liderança aqui, a prefeitura de Piracicaba, se colocando à disposição, inclusive, para pensar junto com outros ex-prefeitos. Mas a ideia geral do Machado é a organização de um grande comitê para pensar o enfrentamento dessa grave crise, né? Aqui Isso tem que ser rápido, né? Na verdade, são ações que estão sendo pensadas já no processo de enfrentamento, né? Quando fala que nós tivemos tempo, quer dizer, nós tivemos tempo, mas do ponto de vista das ações efetivas, né? Nós estamos deixando passar e escapar esse tempo que é precioso. Na verdade, o Bauman disse que nós vivemos um tempo líquido. Ou seja, à medida em que nós não tomarmos as providências e não agirmos, isso se esvai, como há um líquido na nossa mão, vai embora, né? Então não pode perder o time. Não há um tempo infinito, né? Quer dizer, esse tempo, o tempo da política não é o tempo das emergências do ponto de vista agora de uma pandemia. Mas eu queria comentar assim, professor. Então, aqui em Piracicaba nós temos algumas ações que ainda se configuram como ações pontuais, né? Por exemplo, sob a liderança da deputada professora Bebel, começou todo um processo de arrecadação de cesta básica e uma preocupação muito grande com a população mais carente. Depois tem uma pré-candidata, a vereadora Kerlin, ela também tem tido uma ação, liderado uma ação, né? Também na linha das cestas básicas. Mas eu queria fazer o link dessas ações pontuais da sociedade civil com essa ausência do Estado. A Elaine Gutierrez, que está aqui nos acompanhando, ela escreve exatamente isso, né? O Estado mínimo deixará cada pessoa entregue a sua própria sorte. Então, nós também nós enfrentamos nesse momento de crise os limites desse Estado diminuído, esse Estado que não tem forças ou não quer ter forças para atuar em prol da sociedade no seu conjunto. E uma outra coisa, professor, que eu acho que aqui é fundamental na sua fala, além do Estado que não temos, né? É preciso ponderar qual é a potência do gestor municipal, como é que ele pode atuar, como é que ele pode se apresentar, se as ações são suficientes. Mas, além disso, esse ponto que aparece no coletivo lá de Uberlândia, de identificar esses setores da sociedade mais ricos, onde se encontra, né, os valores mais expressivos, para a gente poder avançar numa redistribuição mais justa de renda nesse país. Inclusive agora, não apenas, né, e aí eu vou passar porque eu quero ouvir o professor, que eu sei que trabalha na Universidade Federal, inclusive agora que o Congresso parece discutir a taxação do salário dos servidores públicos. Não é, mais uma vez, incidir sobre a população mais, eu diria assim, mais fragilizada e não avançar no enfrentamento de um problema que é a taxação das grandes fortunas, por exemplo? Taxação das grandes fortunas, a redução do pagamento dos juros e da dívida pública, são componentes absolutamente fundamentais para nós fazermos distribuição de riqueza. Precisa haver distribuição de riqueza, né? Essa discussão nós estamos fazendo lá em Uberlândia, nesse grupo, né, nesse coletivo, que também chama atenção para a necessidade de mexer na tal da emenda à Constituição 95, que congelou os gastos. Você imagina, nessa situação que nós estamos em relação a uma pandemia, os governos têm que aplicar mais do que tinham a possibilidade na previsão orçamentária. Vão ter que implantar um sistema especial. Eu tenho dito, inclusive, que certamente os governos municipais vão precisar implantar hospitais de campanha, que talvez precisem conversar com os setores das Forças Armadas, do Exército, por exemplo, que tenham
equipamentos para implantar em determinados lugares específicos as condições de tal maneira que a população, que naquele lugar a prefeitura municipal possa implantar algumas UTIs, alguns leitos que serão úteis para resolver o problema nessa fase de emergência, porque nós vamos ter uma fase, professor Adelino, no final do mês de abril, nós estamos correndo o risco de ter uma quantidade muito grande de gente necessitando de hospitalização. E vai caber aos gestores municipais agirem em relação a isso. Como é que eles estão agindo hoje? Qual é o plano que já existe estabelecido hoje pelos gestores municipais? Por exemplo, lá em Uberlândia, a gente não viu até agora que o poder municipal diga quantos leitos de TI nós temos disponíveis. Tem uma ação que o Ministério Público entrou contra a Prefeitura de Uberlândia, já em 2018, reclamando do número pequeno de leitos, especialmente de leitos hospitalares. Nem estava falando propriamente de UTI, mas dizendo que o número de leitos era insignificante, era pequeno em relação ao que se precisa. E os nossos hospitais, por exemplo, de Uberlândia, aí de Piracicaba, aqui de Rio Claro, que tem um efeito maior do que o atendimento local, que tem uma atenção regional, eles precisam se estruturar para receber, evidentemente, essas pessoas doentes que certamente precisarão recorrer. Precisa ter equipe médica para poder dar o atendimento, porque não é só ter estrutura, precisa ter equipe médica, precisa ter respiradores, precisa ter uma equipe de higiene, o pessoal que vai ter que fazer a limpeza de todos esses lugares. Então, são ações que a prefeitura vai precisar ter e que precisa estar planejado, tá? A prefeitura de Piracicaba tem planejado isso? A prefeitura de Rio Claro tem planejado isso? A prefeitura de Uberlândia não tem planejado isso. Professor, você sabe que hoje, né, a Câmara Municipal aprovou a liberação de 4 milhões, né, para o enfrentamento do coronavírus. Mas o que nós vemos, talvez aqui fique, né, já falamos disso ontem, nós vemos uma ausência de informações do ponto de vista do poder público do que tem sido feito dessas ações. Hoje, por exemplo, né, estava conversando de manhã com uma professora da rede, e ela, professora de geografia, muito antenada e muito preocupada com essa questão do número de leitos. E ela falava, não está na hora de já termos aqui uma estrutura de hospital, de campanha, né? Isso mesmo! Quer dizer, isso significa o quê? São atitudes de prevenção. Nós não podemos deixar o Márcio, que está aqui nos acompanhando, ele até colocou agora, o Márcio Serra, que nós não podemos deixar de aprender com o exemplo dos países que nos antecederam nessa pandemia, né? E parece que nós, empiricamente, não somos capazes de aprender, não é? A ciência nos diz que a empiria é muito mais ágil, né? Essa experiência real e concreta, mas nós temos aquele discurso do presidente e depois do discurso do presidente, um ataque nas redes de fake news. Minha filha comentava comigo hoje, professor, que alguns pais, aqui em Piracicaba, dos amigos dela, estão querendo voltar ao trabalho e querendo que os filhos voltem para a escola, depois da fala do presidente. A minha filha, que tem 16, 17 anos, 17, ela dizia exatamente, pai, qual é a inconsequência do presidente falar uma coisa dessa? Os amiguinhos estão desesperados, né? Mas eu queria voltar, porque esse exemplo do coletivo de Uberlândia, ele pode ser iluminador para nós, né? Queria que o professor desse um pouco mais de detalhes da constituição, da dinâmica. O professor falou que são grupos de WhatsApp, quer dizer, muito mais fácil de serem constituídos. Seria esse um caminho também para nós? Olha, esse me parece ser um bom caminho. Na verdade, não tem uma receita única. Cada lugar pode se organizar da maneira como for mais adequado, mas para si. Mas nesse momento de isolamento necessário, o WhatsApp é uma alternativa muito boa. Aí teve um grupo de mulheres, normalmente vinculadas a alguns partidos políticos e movimento social, se articularam, começaram, desencadearam o processo
e um número cada vez maior de pessoas foi se aglutinando. E criou-se, a partir disso, dentro do grupo de mulheres, um grupo de comunicação e de articulação, né? Porque é fundamental ter comunicação nessas situações. E é importante ter respostas imediatas. Não pode uma pessoa querer entrar no grupo, encontrar dificuldade, não pode acontecer também de pessoas mandarem uma mensagem e não receberem retorno. Precisa haver esse cuidado continuado. E há um grupo de pessoas cuidando disso. Assim como queremos receber sua sugestão de quais são os temas que precisam ser enfrentados na nossa cidade. E aí as pessoas começam a apresentar propostas. Por exemplo, professor Adelino, o nosso documento, o documento que você tem em mãos, e o documento final, ele ficou com quase 50 propostas. Propostas, da maior parte delas, executáveis, é possível executar. Claro que algumas transcendem o limite do município, né? Devem ser encaminhadas para o governo federal, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores, mas vamos aglutinando essas informações e vamos levar para esses setores. O grupo do qual nós participamos está fazendo exatamente isso. E a partir do momento que construiu o documento coletivamente, e isso foi de maneira articulada, como eu te disse, as respostas eram imediatas. Alguém apresentava uma proposta, já tinha alguém que dizia, essa proposta é boa, vamos incluir. Alguém ia dizer, olha, essa proposta não pode pelos seguintes motivos. Vamos, mas tentando acatar e receber o máximo possível, de tal maneira a ter uma ação democrática no processo de discussão. Isso foi muito positivo. E foram muitas senhoras, professoras da universidade, mulheres do movimento social, que foram organizando isso. Então, nós tivemos um papel também de motivadores, de agitar a situação. O professor... Pois não. Não, eu ia dizer, né, que é todo um exemplo de cidadania política, né, de construção e fortalecimento da cidadania política. É uma pena que todo esse movimento de fortalecimento, de participação popular, só tenha o start num momento tão difícil, né? A esperança, professor, eu acho que nós comungamos nesse sentido, da mesma perspectiva, é que nós consigamos enfrentar o coronavírus do ponto de vista da saúde pública, que é um drama sanitário, mas também que o Brasil saia fortalecido do ponto de vista da construção da participação política, um outro cenário político, né? Eu queria só destacar algumas participações. O companheiro Anselmo, né, o Anselmo, que é pré-candidato a vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores, está aqui perguntando, né, se questionando, porque em Piracicaba nós temos apenas a divulgação oficial de 2 casos de coronavírus. Então, ele fica preocupado se não há números maiores, não é? Na verdade, essas são informações que nos chegam pelo sistema oficial. Agora, tem uma questão importante aqui que eu queria analisar junto com o professor. O Alexandre Brajon, ele é o diretor de um diário, né? O Diário do Engenho, que é um jornal eletrônico que tem trazido aí muitas reflexões importantes, né? E o professor Alexandre, ele pergunta qual é o papel da imprensa nisso tudo. Ontem, o presidente Bolsonaro, ele bateu muito, né, na imprensa, dizendo que a imprensa é a causadora do pânico, né? Nós entendemos o contrário, que a imprensa ela tem um papel de extrema relevância, que é aquilo que nós chamamos do direito ao conhecimento, direito à informação. Como é que o professor pensa? Olha, eu vejo que em 2013 nós tivemos a aprovação da lei que obriga os setores públicos a oferecerem as informações obrigatoriamente que forem demandadas. Mas, infelizmente, o que aconteceu é que esse presidente aloprado que nós temos, ele resolveu não dar atenção para essa questão da informação. Então, me parece que o fato de não dar garantia de que essas informações serão oferecidas pode representar justamente a intenção de esconder fatos, de não levar a população a entender a gravidade da situação.
né? Que eles estão preocupados, na verdade, em resolver a questão econômica, né? Financeira, né? E não estão preocupados em resolver o problema da vida, que no nosso ponto de vista, sob o ponto de vista ético, conforme você já colocou, professor Adelino, é o mais importante neste momento. Então, o que acontece? A imprensa tem um papel decisivo. Você, por exemplo, tem uma publicação semanal, parece. Eu tenho recebido alguns dos seus artigos, tenho lido, vejo a importância. Às quintas-feiras, eu tenho também uma coluna no Jornal Diário de Uberlândia. Amanhã, por exemplo, sairá. O texto que eu escrevi para amanhã é maior do que o que cabe no papel impresso, então vai para o site. Amanhã sai um texto meu falando exatamente isso que nós estamos conversando aqui de uma outra maneira. Então, nós estamos usando a imprensa, o diálogo com os setores da informação, para que a população tenha o conhecimento daquilo que está sendo debatido. Então, por exemplo, o nosso coletivo, que é o coletivo de luta dos atingidos pela coronavírus de Uberlândia, tem se entrado nos órgãos de comunicação para ocupar esse espaço. A mídia Ninja tem dado espaço. O nosso companheiro Cláudio Passos, do canal Resistentes, muito bom, dado espaço para isso também, né? Então, é fundamental a utilização da imprensa, estabelecer um diálogo continuado. E cada vez mais temos gente escrevendo sobre esses temas para dar informação para a população, mas não precisamos ter aquela informação derrotista. Temos a possibilidade de mostrar que há possibilidades, há chances. Nós temos que vencer essa fase para construir aquilo que você falou, professor Adelino. O desenvolvimento da cidadania, a nossa população tem que sair mais cidadã dessa confusão toda que está armada e que esse presidente, mais uma vez eu digo, aloprado, se comporta como, me perdoa a franqueza, como um verdadeiro imbecil, né? Porque, na verdade, o que ele está fazendo, o que ele fez nesse seu discurso, foi alguma coisa execrável. Não pode uma liderança nacional se comportar da maneira como ele se comportou, porque vai ter graves consequências. Está cheio de gente aí agora, porque ele tem ainda 25% a 30% de gente que votou nele e que ainda acredita nele. Né? E essas pessoas são as que vão querer agora fazer aquilo que ele está dizendo. Nós não podemos aceitar isso. Professor Cláudio, deixa a gente está quase já encerrando, e tem uma pergunta aqui importante do Ronaldo Lula Almeida Sango, Ronaldo, que também é pré-candidato a vereador, né? E o Ronaldo, ele pergunta sobre a importância, qual o papel da Câmara Municipal. É evidente que essa pergunta do Ronaldo, ela também serve de maneira análoga, né, para pensarmos a importância agora do Congresso nesse momento, né? É muito importante. Professor que foi prefeito. Eu queria só dar um pitaco rápido a respeito dessa questão da Câmara. Participando do nosso grupo, do nosso coletivo, tem aparecido alguns vereadores e se manifestado, porque eles perceberam que é um espaço consistente de movimento social. Então, tem um dos vereadores, por exemplo, que levou já uma das nossas propostas para a frente, um hospital que estava fechado, tá certo? Que está em disputa judicial. Ele preparou, junto com o movimento, um documento, levou ao juiz de direito da comarca, e disse, olha, está sob litígio, mas esse hospital pode ser justamente um espaço para a implantação de leitos em situação de emergência. E o juiz liberou o hospital. E agora estão sendo preparadas as condições para receber. Veja o papel da Câmara. A Câmara não faz o papel, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A Câmara não faz o papel do Executivo, mas tem muitas ações que os vereadores podem adotar. Eles podem ver quais são as propostas que a população está apresentando e não achem que a população está ocupando o seu espaço, ao contrário. Assumam as propostas que são desenvolvidas pela população. Construam esse modelo de diálogo. Isso é possível. E é assim que nós temos que nos desenvolver para termos um poder público e uma Câmara Municipal que seja efetivamente representativa da nossa comunidade. Eu teria mais para falar sobre isso, mas eu prefiro dar oportunidade para outras questões se forem caso. Professor, eu vou só lembrar
aos nossos internautas, né, que amanhã nós temos um encontro também às 19 horas, né, com a presença do também professor Márcio Postman, e vamos trabalhar mais essa questão da economia. A grande proposta dessas lives é tentar trazer em cima da hora, né, nesse momento, no calor do debate, algumas luzes para entendermos melhor esse cenário, esse contexto, e, acima de tudo, apontarmos caminhos para superarmos e sairmos fortalecidos dessa crise. Eu vou passar para o professor... Adelino, nós precisamos trabalhar no âmbito local para que as nossas serviços de saúde tenham condições de fazer os testes mais rapidamente para um número cada vez maior de pessoas que estão correndo o risco de ficarem contaminadas ou que já estejam contaminadas. Precisamos fazer os testes para garantir quem não está dependendo disso. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e é muito importante que os vereadores se preocupem com isso também, é a situação das mulheres. Porque, infelizmente, nas situações em que as pessoas ficam reclusas, em que as pessoas ficam fechadas, tem a violência doméstica, tem situações terríveis sob o ponto de vista das ações contra mulheres, sob o ponto de vista sexual e, portanto, a tentativa de estupro, não apenas em casa, mas também no trabalho. Então, precisa haver uma rede de proteção para as mulheres locais e as pessoas têm que ter atenção com isso. Então, para encerrar minha participação, eu vi que você estava passando para eu fazer minhas considerações finais, eu queria dizer o seguinte: lá em Uberlândia agora, essas pessoas que estão participando desse coletivo vão se organizar em grupos específicos. Nós vamos selecionar quais são os temas que podem ser agrupados e vamos ter grupos para dar continuidade àquilo. Porque não adianta nada só você levantar as questões. Tá, e agora? Como é que nós conseguimos fazer com que essas coisas sejam aplicadas? Então, é por aí agora que nós vamos. O grupo de Uberlândia já está se organizando, o coletivo de lá, para dar continuidade ao trabalho e garantir que as demandas que foram apresentadas sejam acompanhadas, sejam alcançadas pelos poderes constituídos, pelo Ministério Público, que precisa aí ter um papel, pode colaborar significativamente nisso, né? Mas o poder público, o executivo, o legislativo, o judiciário, enfim, o Ministério Público e a comunidade fazendo acompanhamento. Porque, dessa maneira, nós estamos cada vez mais construindo a democracia participativa e parando com essa ideia de achar que só com representantes o assunto está resolvido. Professor, excelente a sua contribuição. As experiências aí de Uberlândia, certamente temos muito que aprender juntos, né? Esse processo de enfrentamento dessa pandemia, a nossa preocupação, eu preciso ressaltar isso, tem sido, eu diria assim, de maneira muito atenta com as comunidades mais pobres, né? Nós estamos aqui percebendo ainda uma grande ausência, um vácuo de atitudes do poder público para proteger. O senhor citou a questão das mulheres, mas a gente tem que colocar aqui a questão dos moradores de rua. Quando se fala que a prevenção básica é lavar as mãos, é lavar os olhos, é a necessidade de álcool gel, que nós quase não encontramos mais em Piracicaba. Então, como, em primeiro lugar, né? Como assistir a população de rua? Primeiro, para protegê-los. Se houver contaminação entre essa população, como é que vai fazer a quarentena? Como é que a prefeitura tem pensado isso? Nós trouxemos ontem a proposta que tem nascido aí em várias cidades, né? Por exemplo, de usar a rede hoteleira para colocar a população de quarentena. Mas, para além da população de rua, nós temos em Piracicaba muitas comunidades carentes, comunidades de favela. Como essas comunidades carentes, qual é o plano da prefeitura para o enfrentamento, para a assistência dessa população? Por isso, professor, o tema é largo, não é? Mas, por exemplo, é preciso falar sobre não só a distribuição espontânea da sociedade civil de cestas básicas, mas o que a prefeitura tem implementado, colocado em movimento para assistir. Quer falar, professor? Não, isso é papel de Estado. E as pessoas dizem o seguinte: eu hoje assisti um
uma live em que as pessoas dizem assim, não, a preocupação está acontecendo tanto agora porque atacou principalmente as populações mais ricas. Tem gente que foi se tratar no Einstein, foi se tratar em hospitais particulares. Olha, então foi bom, porque isso fez com que a população se mobilizasse. Agora, na hora que esse assunto estiver nas periferias, nos assentamentos, nas ocupações, nas populações de rua, como você colocou muito bem, essa população precisa ser assistida, o poder público tem que se preocupar com esse pessoal, tem que se preocupar com o conjunto, com o coletivo da sociedade. Porque na hora que o coronavírus alcançar essas populações mais empobrecidas, nós corremos o risco de ter uma mortificina enorme. Nós precisamos estar atentos. E o poder público tem que se estruturar para isso. Professor, eu gostaria só de listar, não é, algumas propostas que nós temos identificado. Essa de hotéis, usar a rede hoteleira, essa questão importantíssima, né, de distribuição de cesta básica, garantindo a segurança alimentar, essa dinâmica de distribuir esses itens imprescindíveis, né, como o álcool gel, sabonete, desinfetante. Quer dizer, é preciso que essas ações apareçam, né? A gente tem que encerrar, é um tema muito difícil, muito complexo, que exige, eu diria assim, né, vários encontros, mas, acima de tudo, nós precisamos do poder público atuante. É preciso, nesse momento, fortalecer a presença do Estado junto, principalmente, às comunidades mais vulneráveis, né? Oferecer informações e acabar com essa ideia torpe de que fazer a reclusão neste momento, deixar as pessoas mais em casa, significa acabar com a economia. Não existe essa dicotomia, não existe. Não, é transitório isso, né? E é preciso dar condições para que as pessoas façam o isolamento social ou aquilo que nós chamamos de solidariedade social. Professor, agradeço todos que nos acompanharam, né? A nossa proposta é justamente fazer esse debate rápido, né? Chamando atenção para o tema. Amanhã eu convido todos vocês para estarem novamente conosco, fechando esses 3 dias de reflexão, no diálogo com o Márcio Postman. Maravilha! O Postman certamente vai trazer uma contribuição extraordinária, não só do ponto de vista da economia, mas ele tem uma experiência com as populações pobres muito interessante, muito importante. O Postman é um professor também, alguém que tem uma experiência e uma riqueza que vai nos ajudar a pensar melhor, né? Queria agradecer, a gente termina por aqui. Obrigado por quem nos acompanhou até agora. Até amanhã. Um forte abraço. Firmes aí no isolamento social.